Muito bem-vindos. Estamos no ar outra vez, aqui no Traço 20, a partir de Elvas, a partir de Lisboa, a partir de Reguengos, a partir de Espanha, a partir do mundo todo. E vamos recomeçar os trabalhos com mais um excelente orador. Desta vez vamos dar as boas-vindas ao Luís Ançã. E passo já a apresentar o Luís. O Luís é um veterano, outro veterano dos Urban Sketchers Portugal. Um dos pais fundadores, digamos assim, do movimento cá em Portugal. Artista plástico, vem das belas artes, mas desenhador, sobretudo. O trabalho que eu conheço mais teu são os desenhos do cotidiano, que fazes em jeito de Urban Sketcher. Portanto, é um bocadinho sobre isso que nos vens falar hoje, imagino. Portanto, o teu trabalho artístico como desenhador do cotidiano, os teus projetos, que são essencialmente livros, portanto, tu expões muito o teu trabalho em exposições individuais e coletivas, mas também tens uma série de livros publicados, não só com contributos pontuais, mas também de livros em que tu és o único autor, juntamente também com quem escreve, que é o Luís Gaivão. Luís, eu tenho um vídeo teu, portanto tu enviaste-me o teu vídeo que eu vou passar, que são assim, basicamente desenhos que fizeste durante as edições anteriores do Traços, e desenhos que fizeste em Elvas, e um pouco do Alentejo. Desculpa, diz. São dos encontros de Elvas, 2013 e 2015, dos Romeiros, já não lembro como é que se chama bem. Romeiros de Vila Buim. Exatamente, sim. E não está nesse vídeo um evento que também fizemos todos coletivamente aqui no Alentejo, que foi o 10x10, que o Vicente referiu na sua intervenção. Exatamente. Sim, são desenhos aí, são sem censura, são todos. Boa. Vou já passar o vídeo então, mas só para terminar a tua apresentação, acho que também é essencial dizer que fizeste parte da direção da Associação dos Urban Sketchers de Portugal, a primeiríssima, e és o líder espiritual, digamos assim, dos Évora Sketchers. Se é que se pode dizer não só, mas também sou um dos coordenadores, mas temos aqui uma grande coordenação, felizmente, e um belo grupo. E é um grupo que é muito consistente, diria eu, porque é um grupo que reúne-se regularmente, quase religiosamente, todos os meses. Mensalmente. Tem as coisas, mensalmente, exatamente. Mensalmente, exceto em agosto. Exceto em agosto. Pronto. E é um dos grupos mais consistentes nesses termos, de marcação de eventos e de participação, e sobretudo de itinerância por todo o Alentejo, porque vocês, apesar de serem Évora Sketchers, não são apenas Évora. Sim, essencialmente aqui no Conselho e no Distrito de Évora, mas não só. Mas uma das coisas que nos caracteriza, e penso que é isso que também nos dá solidez, é que não por frete. E outra coisa que fazemos é que geralmente não articulamos com instituições, portanto fazemos os nossos encontros mesmo só por fazer, porque gostamos de nos encontrar e de desenhar. E a finalidade dos nossos encontros termina quando o encontro termina também. É uma coisa já rara quase hoje em dia, não é? Que parece que todos os encontros de Urban Sketchers já são com destino a uma exposição ou uma coisa qualquer. E aqui vocês é simplesmente desenhar por desenhar. É desenhar por desenhar e mais nada, e por isso dizemos que o encontro termina portanto a finalidade do encontro termina quando termina o encontro. É claro que temos exceções, e acabámos de ter o nosso primeiro encontro depois do início da pandemia, que foi o Arriscar o Património, que nós participámos em todas as edições e gostamos bastante do evento. Portanto, aí temos não só o nosso encontro, mas depois também fazer parte desse coletivo nacional que é o Arriscar o Património. Uhum. É isso, basicamente. Sim. Vou então vou partilhar o teu vídeo, vamos ver o teu vídeo, e eu vou, quer dizer, o vídeo tem a sua estrutura, não é? Mas eu vou parando à medida que há algum tema para falarmos ou alguma coisa que despoleta um bocadinho a conversa, porque isto sobretudo vai ser uma
um formato de conversa, não é? Tu não tens assim uma apresentação propriamente dita para mostrar, vai ser mais conversarmos sobre estes temas que tu vais introduzir, não é? Portanto, vou dar início ao vídeo. Sim, sim. Já estão a ver, não é? De dizer que tu já desenhas há muito, muito tempo, já desde antes que eu nasci, portanto, e também tens aí umas surpresas aí atrás, que são cadernos já do antigamente, que eu também estou desejoso de ver. Mas para já limitamos aqui a estes, vamos restringir-nos aqui a estes. Isto foi o encontro seminal, não é? Portanto, o encontro seminal dos Urban Sketchers. Isso foi um encontro nacional. De Elvas, pois. Aquele que reuniu um monte de gente, que eu por acaso tive o azar de não conseguir participar porque estava na Suécia, a morar na altura, e não consegui ver. Desculpa, diz. Foi um encontro. Estás-me a ouvir? Hein? Sim, sim. Foi um encontro nacional, se não estou em erro. Foi aquele que, a partir do qual depois deu origem às montras de Elvas. Uhum. Pois, a de referir, esse projeto das montras de Elvas também, o Vicente também já falou dele, mas por acaso, só para contextualizar as pessoas que se calhar não conhecem, nos estão a ver, foi um projeto que reuniu estes sketches todos na cidade de Elvas, não é? Foram cerca de 60, se não me engano, foi assim uma imensidão de gente. E muitos destes... Sim, sim. Pedro, não estou a ouvir. Ok. Está com interferências. Ok. Não tenho estado a ouvir desde o início, desde o início. Vou tentar, talvez tenha a ver com a partilha do ecrã. Espero que não, mas vamos a isto. Ok. Consegues ouvir-me agora? Sim. Ok, pronto. Talvez esteja com algum atraso. Tínhamos ficado naquele primeiro encontro e estavas a falar das montras e, entretanto deixei de ouvir. Ok, só para clarificar que o projeto das montras foi um projeto que surgiu desse encontro, como estavas a dizer, e que muitos dos desenhos que foram feitos nessa altura foram estampados nas montras das lojas fechadas, que na altura estavam fechadas, muito por causa da crise económica, em Elvas. É uma exposição interessante porque foi pública, não é? Foi nas ruas de Elvas, e as peças iam desaparecendo à medida que as lojas iam abrindo. Portanto, era bom sinal que desenhos desaparecessem. Hoje em dia ainda estão lá alguns, se não me engano. Os teus ainda lá estão? Não sabes, Luís? Não sei. Há bem pouco tempo estava ainda o dos telhados. Uhum. Pronto, e o trabalho do Luís tu trabalhas sempre em cadernos assim bastante pequenos, não é? De formato relativamente pequeno. Não, varia. Em relação aos cadernos, há muita gente que usa um só caderno e esse caderno não dá para tudo. Eu não faço isso, tenho sempre vários cadernos iniciados de diferentes tamanhos e de diferentes gramagens e de diferentes qualidades, porque há determinados desenhos que aquilo que nós queremos desenhar pede um formato e pede uma técnica. Uhum. E, portanto, uso vários cadernos. E às vezes folhas soltas, muito raramente, mas também uso folhas soltas, rara. Estava a reconhecer aqui, só voltar um bocadinho atrás, estou a reconhecer aqui o Mário Linhares, não é? Sim, exatamente. Reconhece. Isso foi no jantar. Foi no jantar em Elvas. Vamos ter também uma comunicação do Mário Linhares a seguir, portanto, ele conseguiu gravar um pequeno vídeo, mas já passamos dele, lá na altura do intervalo. Portanto, aqui isto são basicamente várias vistas de Elvas, foi tudo no mesmo dia, não é? Sim, este de facto é um caderno pequeno, como estavas a dizer, muito pequeno mesmo. Caderno muito pequeno. Também se prestou a uma produção rápida e é muito simples. Sim, e como se pode reparar, este não, mas este foi feito com uma caneta tinta permanente. Mas eu volto atrás para vermos o... Sim, esses, por exemplo... Ou a seguir. Esse, por exemplo, foi feito com uma caneta caneta paralela. Portanto, e bastante larga, como se pode ver ali nas ameias e no chão, porque a caneta paralelo permite também fazer traços finos e permite fazer traços grossos.
Portanto, nesta altura fazia uma coisa, nesta altura acontecia que usava bastante a caneta paralela e pequenos cadernos, o que não permitia fazer pormenores, mas tinha que fazer portanto, uma síntese mesmo só das formas. Este já com uma caneta tinta permanente diferente, uma Sailor, penso eu. Tu és fã das canetas de Aparo? Completamente e desde sempre. Aliás, logo nos anos 70 começa a desenhar com caneta tinta permanente. Isso, depois, quando vais a aplicar a tinta a seguir, a aguarela a seguir, na altura já usavas tinta à prova d'água? Sim, okay. Não. Usava as duas coisas. Este é um tamanho maior, portanto foi feito noutro caderno maior, portanto é também do Castelo, mas também é com o paralelo. Nota-se. Em relação à questão que me puseste, usava tinta estilográfica, portanto azul, geralmente azul, mas depois tirava partido, ou fazia aguadas só com o pincel e água, portanto fazia aguadas e acabava por aproveitar a tinta a diluir-se na aguada, ou com a aguarela mesmo também fazia com a aguarela aproveitando isso, mas também usava sempre várias canetas em simultâneo quando queria que portanto que a tinta não se diluísse na água. Usava uma tinta da China própria para caneta tinta permanente, que era da Pelican. Portanto, essa era a prova d'água, fazia os desenhos e depois aplicava as aguadas com tinta da China ou as aguadas com aguarela. Ok. Olha, aqui estás tu em frente ao mítico dos telhados. Sim, esse também é engraçado. Depois ver esta transposição de escala dos desenhos e ver como eles aguentam. Isto é muito pequeno, isto é um caderno muito pequeno. Sim. É para aí um A7 ou uma coisa do género, sei lá. É incrível como isto aguenta. Sim. A escala. Pois. Aconteceu também numa exposição em Castro Verde, onde houve um encontro e depois uma exposição em que havia desenhos com uma transposição de escala fantástica. Eu lembro-me que foi assim, havia fachadas inteiras que estavam quase preenchidas com foi no jardim, foi assim. Eu lembro-me de ver imagens disso, por acaso não cheguei a visitar, mas as imagens eram muito impactantes. E aqui isto é o cartaz do tal encontro dos Romeiros de Vila Buim, que eu também estive, por acaso, que foi interessante. Basicamente, a cada sketcher ou a cada parte de sketches foi atribuída uma carroça e íamos com os carroceiros, né? Com os Romeiros, desde Vila Buim até Elas. Foi uma viagem para aí de 3 horas, talvez, ou mais, não sei. Eu fui direto para Vila Buim, nesse dia até estava doente. Aí bem. Mas este também foi um encontro assim bastante impactante. E por acaso acho que foi o primeiro encontro em Elvas que eu fui, depois de ter voltado da Suíça. Quando estava mais a participar cada vez mais nos encontros dos Urban Sketchers. Como é que, Luís, já agora aproveitava para perguntar, como é que sentes que os desenhos que tu fazes no caderno de certa forma informam e depois aquilo que tu fazes em estúdio, ou seja, na tua vertente mais de arte plástica? Onde vai? Como assim? Até a aguinha, filhão. Opa! Tenho que censurar aí alguém. Sim. Ok, já está. Estava a perguntar como é que, portanto, no teu trabalho de estúdio ou no teu trabalho de pintura ou de artista plástico, de autoria, como é que te sentes que há algum entrosamento entre as duas coisas, por exemplo, no desenho que fazes no cotidiano? Sim, aliás, este desenho do cotidiano, o desenho aparece como uma forma de treinar o traço e treinar a visão. Portanto, é um exercício que qualquer artista plástico tem de ter pela vida fora, obviamente. Portanto, a relação em termos formais entre o trabalho de ateliê e este
formalmente não é nada, não há relação, porque o meu trabalho é muito experimentalista e abstrato. Mas isto acaba por ter importância porque está tudo, no fundo, a trabalhar para o mesmo, que é... Acaba por ser um trabalho único, se quisermos, embora formalmente o trabalho de sketcher e o trabalho de artista plástico sejam um pouco formalmente diferentes. Não? Claro. Mas no fundo estás a exercitar o braço, estás a exercitar também a mente, de certa forma. E o gosto, porque eu sempre tive o gosto de desenhar aquilo que vejo, aquilo que estava à frente, as coisas mais simples, as pedras, a chávena de café, a paisagem, árvores, qualquer coisa. Sempre tive esse gosto. Pois. Dirias que nunca não havia nada que não te apetecesse desenhar? Claro, talvez. Tudo. E há alguma coisa que sintas mais dificuldade em desenhar? Algum tema que sintas mais dificuldade? Ou não. Simplesmente São linhas? Exatamente, são linhas. Desenhar é desenhar e desenhar é desenhar tudo. É como pintar. Pintar é pintar e pintar é pintar tudo e com todas as técnicas. Porque as técnicas, enfim, embora tenham pequenas diferenças, pequenas diferenças, acabam por ser, no fundo, idênticas. Mas há temas que eu gosto mais de pintar do que outros, obviamente. Ok, por exemplo. Mas não vou exemplificar porque tem um bocado a ver com os momentos também. Ok. Há alturas em que apetece desenhar mais árvores, outras vezes apetece desenhar mais mar, outras vezes apetece desenhar outras coisas, sei lá. Mas há temas recorrentes, que é o desenho do café, a chávena de café, por exemplo. Que é muito comum ver no teu, pelo menos nas tuas publicações online. Sim. E se quisermos, por exemplo, conhecer a tua arte, a arte que fazes em estúdio, a arte de autor, onde é que a podemos conhecer? Tens aí algum sítio que... Não tenho grande interesse em divulgar. Ok. Não costumas publicar, a não ser em exposições? Não publico nada. Zero de atividade artística. E exposições muito poucas, raramente. E mostro aos amigos e pronto. Eu faço por gosto. Aliás, como o desenho também, faço por gosto. E não tenho interesse em divulgar. Este aqui, por exemplo, é um formato um bocadinho maior. Este é um A4, exatamente. Que eu não estou tão habituado a ver-te trabalhar, por acaso. Normalmente, quando te vejo a trabalhar, é sempre aqueles formatos mais pequeninos. Assim. Isto foi... Portanto, aqui já estamos na fase da tua vida em que tu estás a apresentar o livro Angola Mochima, não é? Sim, mas já com uns anos de diferença. Exato. Já demos aqui um salto temporal. E fala-me um pouco... basicamente, isto é pintar em café. Isto é pintado com café. Tinta de desenho, caneta, tinta da China e café. Que também é uma espécie de barnesiana, não é? Quase. Terra de ciana queimada. Estas máquinas, eu uma coisa que, por exemplo, tenho algum gosto em desenhar mecanismos complexos. Ok. E aqui isto são mecanismos simples, mas têm alguma complexidade pontualmente. No livro de Vagos, tive a oportunidade de visitar 2 fábricas de porcelana. E tive a oportunidade de desenhar alguns mecanismos complexos e é ótimo. Gosto bastante, é um exercício que gosto bastante. O exercício, depois, é um divertimento, principalmente. Esta foi a exposição que foi apresentada, portanto, no Traço 19, que é uma exposição itinerante, Angola, Mochima, Desenho e Texto, que é uma exposição que foi feita a partir de um livro que eu e o escritor Luís Gaivão fizemos. Talvez possamos falar dele depois, a seguir. Isto está a acabar. Sim. Portanto, depois é isso. Eu também queria ver, antes de começarmos a sessão, tiveste a oportunidade de mostrar-me aí os livros que tens aí para nos mostrar, que são, pronto, que já é um portfólio impressionante. E aqui chegamos ao final do vídeo. Podemos passar à conversa propriamente dita, cara a cara.
tu tens aí uma série de livros para nos mostrar que basicamente é a tua obra publicada, que vai aparecendo aí lentamente. Lentamente fora do ecrã. Sim, um bocadinho mais para cima. Tu viste ao contrário? Tá. Sim, mas nós estamos a ver bem. Tá? Acho que sim, pelo menos eu consigo ver, sim. Para ti aparece espelhado, talvez para... Sim, ok, está bem. Pronto, este é o livro. É um livro... Foi um livro que foi feito em Angola, portanto, eu e o Luís Gaivão tivemos a prepará-lo durante alguns anos, porque foi necessário arranjar patrocínios para podermos deslocar. Ficámos lá cerca de 15 dias, 20, já não me recordo. E levávamos, obviamente, o trabalho todo planificado, os locais que queríamos desenhar e assim avançámos, porque 15 dias não é muito tempo para fazer uma série de desenhos. Não sei quantos estão no livro, devem estar à volta de 50, 60, mas fiz mais, como é óbvio. E portanto, as coisas tinham de ser muito bem planificadas para podermos fazer aquilo que desejávamos. Tinha um percurso, não era? Tinha um percurso já estudado? Sim, tínhamos, exatamente. O livro chama-se Angola, Mexendo em Desenho e Texto, porque a ideia era fazer uma série de livros sobre Angola. Este foi essencialmente em Luanda. Apenas houve 2 sítios onde saímos de Luanda. E é difícil conseguir arranjar patrocínios para ir a Angola porque são despesas ainda bastante elevadas. Mas do livro levei folhas soltas e levei também cadernos. E foram essencialmente estes 2 caderninhos onde representei os desenhos do livro. Se puderes mostrar aí alguns exemplos, seria espetacular. Pois, por exemplo, o da capa, tenho aqui marcado, é este. É interessante ver, é espetacular ver o original e depois, ou melhor, vemos a arte convertida para formato impresso e depois vemos o original e tem outra coisa qualquer. Este, por exemplo, é uma coisa que eu também gosto bastante de fazer, é desenhar comida, desde sempre. Curiosamente, o primeiro post que eu fiz no blog dos Urban Sketches Portugal, em 2009, foi precisamente um desenho sobre comida. Desenhar dentro do avião também é ótimo. Pois. Também é ótimo. Ou seja, basicamente quando estamos presos e constrangidos a um lugar durante horas e horas a fio. Este foi um dos sítios de fora de Luanda que é muito interessante, que é a Barra do Danda. E assim foi. A viagem a Luanda foi, digamos, o nosso primeiro grande livro, porque depois avançámos para este. Vagos. Ao pé de Aveiro. Sim. Vagos é a terra onde é aquela indústria agora escapa o mundo. Não, é em Ilhavo. Agora estava a pensar em Ilhavo. Vagos é lá ao pé. Perdão. Isso é a Ria de Aveiro. É. Posso mostrar outro desenho? Estava muito frio. Este foi desenhado dentro do automóvel, que estava muito frio. Este foi feito em janeiro. Este de Vagos acabámos por fazer em duas vezes. Como é que surgiu a ideia de fazer o livro de Vagos? Outra comida. Este foi ótimo. Isto é um ensopado de enguias. Consegue-se ver bem? Consegue-se ver bem, sim. Uma caldeirada de enguias. Fizeram de propósito para eu ir desenhar. Atenção. Isso é espetacular quando fazem comida de propósito para desenhar. Sim, mas nós combinámos, como é óbvio. A ideia de Vagos nasceu porque temos raízes em Vagos. Em Vagos, perto.
Os dois Luíses, não é? Sim, eu em termos... sim, um bocadinho, levanta um bocadinho. Ok, assim está ótimo. Assim está melhor. Pois. Boa. Este é o da capa. Este é o da capa, que depois há uma fotografia em que aparece sim. As sobreposições com a realidade. O Luís Gavão vive perto de Vagos e tem casa no Concelho de Vagos, numa praia muito bonita, que é a Praia da Vagueira, que também está aqui representada. Foi precisamente o último desenho da série. Foi este. Certo. Boa, porreiro. As tuas paisagens são sempre muito... perdão. São sempre muito atmosféricas. Quer dizer, eu acho que elas traduzem bem aquilo que é a paisagem portuguesa. Normalmente. Há uma coisa que eu acho essencial no meu trabalho, como é óbvio. Sei que há pessoas que fazem de outra forma, mas eu gosto de desenhar e pintar no local. Uhum. Para mim faz-me um bocado de confusão ter que pintar por vezes ou acabar alguma pintura por causa do tempo ou do tempo atmosférico e do tempo de horas. Porque ao olhar, estar em contacto com as cores é completamente diferente do que depois estar a pensar de memória, a olhar de memória as cores. Portanto, para mim faz sentido isso, desenhar no local. E quase todos, mas quase a esmagadora maioria dos desenhos que eu faço são todos pintados no local. Claro. O Vicente também se estava a queixar da mesma coisa, que é basicamente ele às vezes não tem trabalhos que são inacabados, que ele pensa que vai acabar em casa e depois nunca acaba. Eu ouvi essa parte, sim. Depois, o terceiro livro que nós fizemos, portanto, o de Angola é de 2015, o de Vagos é de 2017 e depois fizemos o de Lagoa em 2019. Uhum. Já com um formato diferente. Sim, é um formato idêntico, é o mesmo formato do de Vagos, só que é na horizontal. Okay. E é também horizontal, tal como o de... São experiências que também fazemos. Uhum. São experiências que fazemos. Eu aqui não tenho nenhuma particularmente escolhida. Isto é difícil de ver. Um bocadinho mais para cima? Isso, ótimo. Está ótimo. Este já teve outro tipo de preparação, como é óbvio. Portanto, são todos diferentes, acabam de ser todos diferentes. Mas, na verdade, o que nos leva a fazer isto para realizar isto é, de facto, preciso uma preparação muito grande, estruturar o trabalho, para depois irmos para os locais e as coisas funcionarem. Ok. Podes-me descrever um bocadinho o que é que implica? Por exemplo, quer dizer, no caso de Angola, imagino que seja, portanto, há as viagens, há a estadia, há tudo, quer dizer, há talvez até preparações diplomáticas, não sei lá, contacto com alguém que vos guie no local ou assim, não? Nós tivemos, em Angola, os livros são todos diferentes, portanto, foram sempre soluções diferentes. O de Angola, tivemos o apoio de uma empresa de construção portuguesa que nos apoiou em tudo. Portanto, estadia e até nos disponibilizou um chofer com um automóvel. Portanto, tivemos tudo. Imagino que em Vagos e em Lagoa não tenha sido tão difícil, pelo menos, ou não tenha sido necessário tantos recursos, mas pelo menos algum apoio tem de ter, necessariamente. Sim. O de Vagos, tivemos apoio de Vagos de algumas empresas, 3 empresas, 2 delas de cerâmica, porcelana, e no de Lagoa tivemos apoio da Câmara Municipal de Lagoa. Ok. E é interessante ver, também é interessante saber como é que depois essas entidades, sejam públicas ou sejam privadas, como é que eles depois veem o trabalho quando é feito. Ou seja, essas entidades, imagino que façam algum, digamos, aproveitamento da tua obra, não é? Ou seja, não é apenas generosidade, não é? É também uma espécie de jogada de marketing, ou seja, estamos a apoiar as artes, ao mesmo tempo temos de ter alguma coisa em retorno. Como é que são as negociações de uma coisa desse género?
de apoio desse É pacífica, é tudo diferente, é sempre tudo diferente. Funcionam sempre, todas as entidades funcionam de forma diferente, portanto é sempre tudo diferente. Por exemplo, a Câmara Municipal de Lagoa editou-nos o livro, foi uma edição dela própria. Nós ficámos com alguns exemplares e pronto, eles têm para oferecer, para vender, portanto, por exemplo, esse é esse. O de Vago já foi uma edição do autor. Embora com o apoio de algumas empresas que também ficaram com livros. Enfim, é sempre diferente. Claro. O livro acaba por ser... Sim, todos os casos são diferentes. O livro acaba por ser... Eu gosto de fazer livros. No fundo é um projeto. Gosto de projetos. Gosto de desenhar por desenhar, mas também gosto de projetos. E estes projetos são sempre muito aliciantes. E trabalhar com o Luís Gaivão é de facto fantástico, porque entrosamos muito bem. E... Podes contar-nos um pouco sobre o que é que o Luís escreve, ou seja, para acompanhar os teus desenhos, já os vimos, e é fácil de os ver, porque eles são elementos visuais, mas os textos do Luís Galvão, como é que se entrosam no teu desenho? Estes livros têm uma característica, é que os textos e os desenhos são feitos no local também. Portanto, é como nós costumamos dizer, urban writing, urban sketching. Portanto, vem tudo em simultâneo. Enquanto eu estou a desenhar, o Luís está a colher informação, está a registar e está a colher informações, por exemplo, a conversar com pessoas e por aí fora. E vocês estão sempre juntos quando fazem sempre. O conteúdo do livro? Sim, sempre. Portanto, por isso é que nós dizemos, é desenho e texto. Portanto, isto não é uma ilustração, como por vezes chama. Não são ilustrações. São coisas que nascem em simultâneo. O desenho e o texto. Depois, é só isso. E depois, como as coisas nascem em simultâneo, acabam por funcionar muito bem. Pois. Sim. Isso é interessante porque é uma... ou seja, agora estou a pensar que ocorre-me agora que há muitos urban sketchers que escrevem nos seus próprios desenhos e tomam notas e assim. Um bocadinho à Delacroix, aquelas viagens do Delacroix a Marrocos, não é? Que são altamente escritos, são desenhos de estudo. Tu não escreves, pelo menos eu nunca vi nada, a não ser o local e a data nos teus desenhos. Portanto, de certa forma parece que sentiste necessidade de alguém que escrevesse por ti aquilo que se estava a viver naquela altura. Não tem a ver com isso. Isto é uma coisa à parte, é uma coisa diferente. Acaba por ser uma coisa diferente. O facto de ter encontrado o Luís e em conversa termos decidido fazer o primeiro foi o livro de Angola, portanto é uma coisa à parte que não tem a ver com esse aspecto que tu referes. Eu não escrevo nos meus livros porque, e aí está, tem um bocado a ver com a minha formação de artista plástico. Para mim, o desenho funciona como desenho. A pintura funciona como pintura. E não tem que ter literatura anexa, percebes? Ou é feito como o livro, em que a literatura, digamos, e o desenho são feitos nascem em simultâneo. Para mim, não, na maior parte dos casos, tenho um ou outro com um apontamento, mas não faz sentido. Não faz sentido porque eu gosto que o desenho viva por si só. Tem um bocado a ver com esse aspecto. Não se trata de banda desenhada, não se trata de livros ilustrados, é uma coisa... Não. Imagem por imagem. Exatamente. Não, mas eu não sou contra, nem desgosto dos autores que o fazem. Atenção. Esta é a minha forma de fazer as coisas. Não sou contra o resto. Aliás, tu tens, por exemplo, o Mário Linhares, que escreve imenso. Eu gosto imenso do trabalho dele e dos textos. Por exemplo, só para dar o exemplo do... percebes? Portanto, eu gosto de todo o tipo de desenho, seja ele como for, com texto ou sem texto. Eu não gosto de fazer com texto, que é diferente. Claro. Gosto que o desenho viva por si só. Claro. Mas, como te digo, isto tem um bocado a ver com a experiência das artes plásticas. Ok, boa. Fora isso, depois tens também aí uma série de cadernos antigos que nos podes mostrar, não é? Olha, especialmente um que eu estou ansioso por ver. Sim, olha, cadernos antigos tenho, por exemplo, aqui 4 à mão. E bem. Cadernos, por exemplo, era muito difícil encontrar na altura cadernos como nós temos hoje. Pois. Portanto, isto eram cadernos pautados.
Este caderno começa com um desenho. Afasta um bocadinho mais, desculpa. Sim, está ótimo, está ótimo. Ia bem. 1977. 9 de julho de 1977. Pronto, nesta altura estava nas Belas Artes e nós isto é pintado com pastel de cera. Parece uma folha colada, mas não é. Isso é ao nível da ilustração científica já. Quer dizer, não é, pode parecer muito real, mas se virmos ao pé não é. E aí está a diferença entre a minha forma de desenhar e pintar e da ilustração científica. A ilustração científica é muito mais rigorosa, como é óbvio. Esta apenas simula a realidade. Depois tenho... Desculpa Luís, de interromper-te, mas eu basicamente sou aqui um privilegiado porque estou a monopolizar-te e estou a fazer as perguntas todas, mas vocês, a plateia, que esteja à vontade para também enviar perguntas através do chat e depois reencaminho para o Luís. Mas força, Luís, desculpa. Olha, este é um caderno, este é de 1980, se não me engano. É, 1980. O ano que eu nasci. Este é liso. Só que as folhas são muito finas, muito finas. Eu tinha que deixar quase, a maior parte dos casos tinha que deixar, portanto, não fazer nas seguintes, senão ficava sem o desenho. Este é um sítio onde eu vou recorrentemente desenhar, que é outra coisa que eu gosto de fazer, que é desenhar o mesmo local várias vezes em vários anos. Esse local aqui? Este local é uma praia no Algarve, é a praia do Barranco das Canas. Ok. É ao lado da Praia do Val. Este foi caneta estilográfica, por exemplo. É tinta de escrever. Tinta estilográfica. Outras experiências, por exemplo, as folhas saltam destes cadernos. Outras experiências. Este é de 1991. Saltam. Incrível. Estão espetaculares. Mas é engraçado que os anos passam, mas depois tu vais variando de estilo, obviamente, não é? Vais variando de técnicas e de estilo, e assim, mas há qualquer coisa que se nota que é mais ou menos central, não é? Exato, sim. Um núcleo duro que parece que nunca desaparece. É a alma do desenho. Quando os desenhos são feitos espontaneamente e com gosto, eles têm uma alma que é a alma do artista. E isso mantém-se. Por isso é que nós às vezes vemos assim muita falsidade. Mas olha, era isto que querias ver, Pedro. É isso. Este é um pequeno caderno. Este é um pequeno caderno, que era o caderno que eu tinha destinado só para desenhar nos cafés. Este desenho é feito em Lagos no dia 18 de novembro de 1980. Portanto, tinha eu para aí uns 8 meses de idade, provavelmente estava aí ao colo dos meus pais, num desses cafés. Este é depois uma brincadeira com o pacote de açúcar e com o desenho do pacote de açúcar. Aí, bem. E outra brincadeira, por exemplo, com os guardanapos. Levanta um pouco. Desculpa. Isso, ótimo. Depois, lá está, a tinta não à prova d'água, que depois se vai embora com a água. É ótimo, também é ótimo. Pronto, e é isto. Dos desenhos velhos, das coisas velhas. Dos mais recentes, e há bocado estávamos a falar, que eu gosto muito de desenhar no café e continuo. Por exemplo, estes são recentes. Uhum. E uma das coisas que tu fazes também muito é incluir-te a ti próprio, ou incluir as tuas mãozinhas e o caderno no próprio desenho. Sim, é uma prática que eu tenho também já desde os anos 70. Sim. Aliás, lançaste um desafio durante a quarentena. Exatamente. Que era exatamente isso, que era incorporar as mãos do desenhador no próprio desenho. Que é logo, no fundo, parece que altera logo a história. Ou seja, os desenhos de uma paisagem, de tudo isso, é uma coisa. E de pessoas, quando te incluís a ti próprio no desenho, aquilo passa a ser uma história completamente diferente. Passa a ser uma história na primeira pessoa. Não é? Exatamente. Olha aqui, por exemplo, uma paisagem com... E só a postura das pernas revela logo o relaxe. Sim. E para terminar, este caderno é o caderno está aqui. Um dos últimos que eu fiz, que ainda não publiquei, nem sei sequer se vou publicar. Porque depois a questão é esta, eu desenho tanto
depois publico só um desenho de vez em quando. E quando quero publicar um que acho piada, por exemplo, como este, já passou tanto tempo que já acabo por não publicar. Pois. E é isto. Isso também é verdade. A espontaneidade do desenho, a publicação do desenho obriga um bocadinho a que seja espontâneo. Nós, não sei se acontece contigo, mas talvez perdes um bocadinho de identidade sobre aquele desenho. Não sinto isso, mas acabo por não publicar, porque não gosto de publicar demasiado. Pois. E depois acabo por publicar um, depois publico outro. Pronto, e é isso também. Acontece. Agora também tive de férias, tive praticamente um mês sem publicar nada, mais de um mês, sem ir às redes sociais. Isso também faz falta. Isso faz muita falta, é verdade. Uhum. Não posso deixar de concordar. Quer dizer, as redes sociais ajudam muito em muitas coisas, em divulgação e divulgação de trabalhos e tudo isso, mas o tempo fora das redes sociais também é extremamente útil. Quer dizer, a comunicação da Sílvia dizia já isso, não é? Quem tem vagar faz colheres. E se as pessoas passarem a vida nas redes sociais, nunca fazem colheres. Pois. E tu preferes fazer colheres? Sim, não passo muito tempo nas redes sociais, mas acho extremamente importante e gosto de ver o trabalho dos outros. Sim. E também gosto de mostrar o meu trabalho, não para ter um feedback propriamente, mas porque sei que há algumas pessoas apreciam. Claro. Exatamente, isso também é preciso ver isso, é preciso ver, ou seja, às vezes publica-se, não se publica tanto para os likes, mas publica-se porque alguém vai achar aquilo interessante, não é? Porque basta uma pessoa achar interessante que se calhar já vale a pena pô-lo de fora. Principalmente nós já temos que achar interessante. Okay. Acho que isso é que é mais importante. Okay. Há desenhos que não fazem sentido publicar, por exemplo, que são demasiado pessoais ou que têm outras características que não são próprias para a atmosfera. Claro. Luís, estamos quase no final, ainda temos 5 minutos para conversar. Não sei se então, olha, tens aí alguma coisa que me possas... Falamos em livros, eu gosto muito de livros e vamos falar em mais livros. Este foi de 2012. Sketching Alentejo. Sketching Alentejo. Teve a ver com uma exposição que fiz no Luxemburgo com desenhos. Fez este bonito livro. Okay. Depois fiz em 2013 este livro, que é o Desenhos do Alentejo. Esse eu tenho cá em casa. Os Desenhos do Alentejo são desenhos do Alentejo, claro. Afaste um pouco? Afaste isso. Sim. Portanto, de tudo, desde comida, restaurantes, por aí fora. Já agora uma curiosidade, Luís, és tu que paginas os livros ou és tu que tratas dessa parte? Não. Faz parte também da nossa equipa, a Ana Sena, que é designer, okay. E ela, que é a minha sobrinha, e que ela é que faz a paginação de tudo. E de facto, com o trabalho dela, consegue valorizar o nosso trabalho. E é isso que é importante num livro, obviamente. E no trabalho de gráfica, por exemplo, já na impressão e tudo isso, tu também controlas essa parte? Ou pelo menos assistes? Ou não te interessa tanto? Não. Essa parte já não tem a ver comigo. Ok, mas ficas satisfeito com o resultado final, não é? Sim, claro. Gosto muito do resultado final. Este é um pequeno livro que eu fiz, também de brincadeira. É quase uma espécie de fanzine. Sim, exatamente. São desenhos de férias, passado com amigos, no mesmo local. Neste local. E pronto. Incrível, um portfólio gigantesco. A maior parte do qual não vem a público. Claro. Não por razões de secretismo, mas... Não, a maior parte não vale a pena.
Mas é impressionante saber que, pronto, é impressionante saber que existem, no fundo, que há assim, no fundo, em tua casa estão concentrados anos e anos e anos de arte, dos quais vemos às vezes bocadinhos que dão a entender. Esse mistério também é interessante, não é? É porreiro, de certa forma, haver assim um bocadinho de explotar um bocadinho da imaginação das pessoas. Não é? Ou seja, as pessoas acham, acreditam que há aí um tesouro enorme em tua casa. Não haverá um tesouro enorme. É a continuação destas coisas que se vê. Das artes plásticas é que não se vê. Isso não mostro. Não estou interessado. Não estou interessado. Apenas por os mais próximos. Sim. Eu desenho e pinto por gosto. E nunca tive dependente do trabalho de artes plásticas, nunca tive dependente de ninguém, nunca quis estar dependente de ninguém, porque sempre achei que queria pintar o que me apetecia pintar e tenho um percurso assim um bocado à margem do sistema comercial, como é óbvio, e faço o que gosto de fazer e mais nada. É isso. Boa. Obrigado, Luís. Isto é refrescante, de certa forma, porque no mundo em que estamos sempre a ser bombardeados com iniciativas comerciais de ilustração e de desenho e tudo, também é sempre bom ver a outra parte. Sempre fugi a isso. E acho que condiciona demasiado o trabalho artístico. A parte comercial condiciona. Compreendo que haja artistas que queiram viver só disso, mas enfim, cada um faz as opções que quer na vida, o que pode fazer. Muito bem. Pedro, obrigado. Ficamos com esta, Luís. Muito obrigado também por estares aqui. Até breve.